Mas o que esse casal está fazendo no sul da Hungria? Bom, primeiramente a gente precisa deixar claro que a gente soube da existência dessa cidade quando a gente estava morando na Sérvia. E daí a gente descobriu que tem algo que foi criado aqui que eu, particularmente, sou muito apaixonada. E eu tenho certeza que você vai se apaixonar também. Quer saber o que é? Vem com a gente! A gente está em Pécs, no sul da Hungria. Mesmo que você aí nunca tenha ouvido falar dessa cidade, saiba que ela é a quinta maior cidade aqui da Hungria. Bom, a gente também não sabia, até porque, como a gente já falou, a gente soube da existência dessa cidade quando a gente estava morando na Sérvia. Mas o que a Sérvia tem a ver com a Hungria, mais especificamente com Pécs? Quando a gente estava morando em Subotica, a gente percebeu que muita coisa da arquitetura da cidade tinha relação com a tal da cerâmica Jounai, ou porcelana Jounai. E eu, como boa historiadora, ou melhor dizendo, fofoqueira mesmo, eu fui atrás para saber o que era essa tal de cerâmica Jounai e eu descobri que ela nasceu aqui na cidade de Pécs, na Hungria. E esse é um tipo de cerâmica muito especial, inclusive aí existem dois tipos, mas mais pra frente eu vou falar sobre isso. Acontece que o destino mexeu os pauzinhos e a gente veio parar aqui nessa cidade que eu tanto queria conhecer. A gente vai passar 6 semanas aqui nessa cidade e a gente vai começar o dia de hoje nesse espaço lindíssimo chamado de Distrito Cultural Jounai. Mas afinal de contas, por que essa cerâmica se chama Jounai? Bom, Jounai era uma família que morava aqui em Pécs. Papai Jounai comprou aqui esse terreno que tinha uma olaria e também um lugar onde conseguia extrair a argila cerâmica, o barro, eu não sei exatamente o que é. E ele deu essa pequena fábrica para um dos filhos dele. Só que esse filho ele não soube administrar bem o negócio, ele era muito criativo, mas de administração ele não mandava bem. Chamou o outro irmão para entrar aí com uma graninha e esse irmão que acabou administrando o lugar mesmo, já que esse primeiro irmão vazou, que era o tal de Inácio, ou algo parecido com isso, mas eu não sei falar em húngaro. Quem ficou foi o irmão Vilnius e foi ele que fez essa fábrica crescer e tomar a importância que ela teve aí aqui na Hungria. Esse Vilnius, ele era um cara muito criativo e além de ser muito criativo, ele era muito curioso. Acabou se juntando com uma galera que também era curiosa e acabou aí descobrindo 2 jeitos de fazer essa cerâmica. Uma delas é chamada de pirogranito, que é essa que a gente vê nos telhados, é mega resistente a baixas temperaturas, então não tem problema, por exemplo, com neve. A outra técnica é usando um esmalte chamado eosina e a cerâmica fica realmente linda, ela dá um efeito metálico, brilhoso, muito, muito bonito, que parece até uma joia. Pausinha pro almoço, aqui nesse quarteirão, nesse complexo aqui, Jounai, tem restaurantes também, tem padaria e tudo mais. Por onde a gente passou antes, naquela ponte de ferro e tudo mais, bem aqui pertinho tem o Room Bistro. E aí tinha um cara preparando umas coisas muito cheirosas numa churrasqueira lá embaixo. Dentre elas essa sopa aqui, ó, que parece estar maravilhosa. Acompanha aqui tipo um creme azedo, uma cebolinha aqui, ó, que parece tipo uma cebola em conserva. E muito tempero. Nossa Senhora. Muito páprica também, sabe? Tipo, típico da Hungria. Se não isso tem aqui páprica, não é, se não tem páprica, não é Hungria. Bandolinho cheio, né? Bandolinho bem cheio. A gente comeu muito bem, porções muito bem servidas. E confesso que eu dei uma exagerada aqui em pedir aquela sopa. E aí, para vocês saberem, tá? O menu da Carol que veio com a salada de repolho, a batata e o frango empanado. E o meu foi a batata, o frango, aquele que é a coxa, sobrecoxa, um pedaço do peito e a asa, mais a sopa, mais batata, falei batata, e mais um refri. Tudo isso deu 10.270 florins, o que na cotação de hoje dá R$ 142. Não é necessariamente uma coisa barata, mas valeu super a pena, porque a gente comeu muito bem e a comida estava deliciosa.
E como que surgiu aqui o Distrito Cultural Jounai? Isso tem relação com o fato de que a cidade de Peć foi eleita aí a capital europeia da cultura no ano de 2011. Então, alguns aninhos ali anteriores a isso, começou a se pensar em cuidar desse espaço, a revitalizar ele, para realmente ele ser um espaço de lazer, um espaço de cultura aqui na cidade. A parte que foi restaurada, que foi renovada, eram os prédios que faziam parte da antiga fábrica e também o prédio que era a residência da família. Essa foi a maior restauração de monumento industrial da Europa Central. E agora a gente vai entrar no museu, um dos museus que tem aqui no Distrito Cultural Jounai, e esse tem como exposição a Era de Ouro Jounai. Lindíssima exposição, realmente peças maravilhosas, e dá para entender por que se chamava Era de Ouro Jounai. Ali dentro tem algumas coleções, tem coleções das filhas do Vilnius Jounai, da Teresa e da Júlia. Tem também a coleção de um cara chamado Laszlo Guildi, se eu não me engano, esqueci o nome dele, que era um colecionador e que doou metade das suas peças aqui para Peć, enquanto Peć comprou outra metade, e tá tudo por aqui. E também Carolzinha ficou num deleite só porque tinha ali uma exposição de peças Art Nouveau. Gostou, Carolzinha? Lindíssimo! E uma coisa interessante que a gente ficou sabendo ali dentro é que a eosina, lembra que a Carolzinha falou já da eosina? Então, a eosina foi criada no mesmo ano em que toda a indústria Jounai, digamos assim, estava preparando uma série de peças em comemoração aos 1000 anos de Hungria. Nessa mesma época é que surgiu essa técnica revolucionária para cobrir as cerâmicas Jounai e deixá-las ainda mais lindas. A gente está saindo aqui do Distrito Cultural Jounai e está indo um pouquinho mais ali na frente, que a gente vai ver uma obra arquitetônica lindíssima e que esconde um segredo, pelo menos é o que dizem. E a gente chegou no mausoléu do Vilnius Jounai, que foi o homem ali que fez acontecer a fábrica de cerâmica. Quando a gente chega, a gente tem que se curvar para conseguir olhar para o túmulo do Vilnius. E isso foi uma inspiração grande no túmulo também do Napoleão, que a gente tem que se curvar em respeito e admiração à pessoa que descansa em paz. Certamente que o mausoléu inteiro é feito de cerâmica Jounai, apesar de do lado de fora não parecer,
ele é cerâmica Jounai, só que está sem a cobertura, seja ali do pirogranito ou do eosin. Falando nisso, o segredo que se esconde aqui é o segredo do eosin. Dizem que no solstício de inverno entra uma luz pelo mausoléu e essa luz diz qual é o segredo, qual é a fórmula do eosin que até hoje é guardado ali junto com o Vilnius. Bom, acho que isso na verdade é uma lenda, porque se alguém já tivesse descoberto, com certeza já tinha falado para todo mundo. Junto com o Vilnius, a esposa dele também está sepultada ali dentro do mausoléu, e aqui do lado de fora tem o túmulo da Júlia, uma das filhas dele, que inclusive tem obras lindíssimas dela ali no museu que a gente acabou de visitar. Existe um símbolo que é esse símbolo das 5 torres que aparece por todos os cantos aqui na cidade de Peć, em especial aqui no distrito Jounai, principalmente aqui nesse mausoléu. Principalmente aqui nesse mausoléu, por quê? Porque esse símbolo das 5 torres simplesmente se tornou um símbolo da família Jounai. Agora, por que se tornou um símbolo da família Jounai? Porque a família Jounai pintou esse símbolo e começou a usar como uma marca nas suas cerâmicas, nas suas porcelanas. Mas de onde que eles tiraram essa inspiração para desenhar 5 torres? Simplesmente porque lá nos idos da Idade Média, a cidade de Peć não se chamava Peć. Na verdade, essa cidade não tinha nome nenhum. Só que as pessoas precisavam se referir a essa cidade de alguma forma. E um fato curioso a respeito dessa cidade é que ela possuía 5 templos. Então, Quinque Ecclesia em latim, ou então Fünf Kirchen em alemão. E esse é o nome que simplesmente quer dizer 5 igrejas ou 5 templos. Então, a cidade se chamou assim, ou pelo menos as pessoas se referenciavam à cidade de Peć dessa forma por muito tempo. Depois, ela passou a se chamar Peć, que segundo o guia turístico aqui do mausoléu, ninguém sabe de onde veio esse nome. E por que o mausoléu foi construído aqui, nessa colina? Bom, dizem que o Vilnius, na época em que ele ainda estava ali trabalhando na fábrica, ele vinha muito para essa colina aqui para descansar, tomar um arzinho, e daqui de cima dava para ver a fábrica. Hoje não dá mais porque construíram um prédio, eu acho que o Vilnius não gostou, mas imagino que a cena naquela época deveria ser realmente muito relaxante. Quem projetou o mausoléu foi o genro dele, o Tada, ou Tadá, não sei exatamente como se fala, inclusive tinha uma lápide dele lá dentro e possivelmente de uma filha, porque tinha o mesmo sobrenome. Não sei ao certo, mas é o que parece. Esse foi o nosso primeiro passeio na primavera de 2024, primavera aqui na Europa, já aqui de manguinha curta. A Carol colocou um casaquinho porque estava frio lá dentro do mausoléu. Lá no mausoléu eu estou uns 10 graus abaixo, estava muito gelado. Mas a gente vai finalizando esse primeiro passeio aqui em Peć e assim, apesar de ser muito lindo esse quarteirão, a grande verdade é que a gente não mostrou quase nada da cidade, né, amor? A gente não mostrou realmente nada da cidade ainda, porque o centro histórico aqui de Peć reserva muita coisa bonita. E enfim, vai chegar aqui mais uma sequência de vídeos aqui no Que Delícia de Viagem para você conhecer uma Hungria para além de Budapeste, uma Hungria que muito possivelmente você não conhece, pelo menos não em nenhum canal de viagens aqui, brasileiro pelo menos, no YouTube. Porque é difícil de achar informação sobre outras cidades. Mas é isso, se gostou desse vídeo, deixa aquele like, deixa aquele comentário aqui embaixo também, porque a gente sempre gosta de saber os comentários, as impressões de vocês sobre esses rolês. Obrigado por assistir e se inscreve no canal, porque aqui vai ter sempre uma delícia de viagem para você. Até a próxima. Tchau!